Amém, amém. Graças a Deus. Quero pedir que os irmãos, por favor, abram as suas Bíblias em Levíticos, capítulo 11. Livro de Levíticos, capítulo 11, versículo 45. Também em Levíticos, no capítulo 19, versículo 1. Levítico é o terceiro livro da Bíblia, ok? Depois de Gênesis, depois de Êxodos, vem o livro de Levíticos, é o terceiro livro. Ali no versículo 45, quando o texto diz assim: Eu sou o Senhor que os tirei da terra do Egito, para que eu seja o Deus de vocês, portanto, sejam santos, porque eu sou santo. Essa declaração é uma declaração neotestamentária também, está em 1 Pedro, no capítulo 1. Mas no capítulo 19 de Levíticos, nós vemos essa mesma expressão, capítulo 19 de Levíticos, do versículo 2, quando o texto diz assim, versículo 1 e 2, o Senhor disse a Moisés: fale a toda a congregação dos filhos de Israel, e diga-lhes, sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Também capítulo 22, versículo 21, versículo 31 e 32, capítulo 22 de Levítico, todos esses textos é do livro de Levíticos, diz assim: guardem e cumpram os meus mandamentos, eu sou o Senhor, não profanem o meu nome, mas serei santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que os santifico, que os tirei da terra do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. Nós temos estudado nesses domingos o grande tema do ano, que é missão de Deus, viver a missão de Deus. E temos dito que nós não podemos viver a missão de Deus se nós não conhecermos as Escrituras, porque foi através das Escrituras que Deus se revelou ao ser humano. E Deus se revelou ao ser humano através de um povo específico, chamado povo hebreu, a partir de um chamado de um homem chamado Abrão. E hoje nós vamos ver um pouquinho mais sobre Levíticos. Nós já vimos sobre Gênesis, não nos seus detalhes, porque é impossível ver detalhes nos 50 capítulos do livro de Gênesis em um domingo. Já vimos um pouquinho sobre o livro de Êxodo, que é impossível ver num domingo os 40 capítulos. E também será impossível nós vermos sobre o livro de Levíticos com os 27 capítulos que tem. Mas nós temos visto algumas preponderâncias dessas escrituras sagradas, aí no livro de Levítico, e no livro de Êxodo, e no livro de Gênesis. Sabe, existe um probleminha ao estudarmos, ou ao abordarmos as Escrituras. Nós temos o problema de nós não conhecermos as Escrituras por falta de rotina, falta de leitura, falta de estudo. E com isso, nós temos muitas dúvidas. E essas dúvidas proporcionam ou causam um preconceito de nós não abordarmos, não lermos e nós não estudarmos alguns livros lá do Antigo Testamento. Mas nós não podemos perder a dimensão de que o Antigo Testamento é revelação de Deus
para o ser humano também. Jesus falou do Antigo Testamento com muita especificidade, não é? Ele disse, inclusive, que as Escrituras testificavam dele, e as Escrituras que Jesus estava se referindo eram o Antigo Testamento. O Antigo Testamento não é, a característica do Antigo Testamento não é coisa velha, e por isso nós não precisamos ver, já que existe o Novo Testamento, que são coisas novas, e aí é que nós precisamos fixar as nossas atenções. Não, as Escrituras Sagradas, a revelação de Deus, é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, nós não podemos trabalhar a missão de Deus, ou vivermos a missão de Deus, se nós não conhecermos as Escrituras, porque são as Escrituras que testificam de Jesus. Então, nós começamos a ver ali alguns textos que realmente marcam. Por exemplo, esses textos que nós lemos, marcam demais para nós, porque falam que Deus está dizendo para nós assim: sejam santos, porque eu sou santo. Eu sou o Deus de vocês, e o mesmo Deus que falou isso para o Antigo Testamento, é o mesmo Deus que fala isso para nós, na contemporaneidade, no século 21. O Deus não mudou, o nosso Deus está acima de tempo, Ele é atemporal. O mesmo Deus que falou lá, é o mesmo Deus que fala aqui também. Então, esse livro de Levíticos, ele precisa ser abordado. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o livro de Levítico é um dos livros mais enigmáticos que existem. Não é só o livro de Apocalipse que é enigmático. O livro de Levítico é muito enigmático. Por quê? Porque ele fala de sacrifícios, ele fala de sacerdotes destrinchando os animais. Alguns teólogos chamam o livro de Levítico, falam que o livro de Levítico fala da religião dos açougueiros. Então, quando nós olhamos o livro de Levítico, nós temos uma reação, não chega a ser um preconceito, mas é uma série de sentimentos não muito adequados aí, que nós estamos olhando, ao olharmos o livro de Levítico. Por causa disso. Mas o livro de Levíticos, ele tem algumas peculiaridades que eu quero realçar. Nós não podemos deixar de ler o livro de Levítico, mas ao mesmo tempo nós precisamos ter aí que preservar algumas situações, algumas condições para que leiamos o livro de Levíticos de maneira adequada, como sendo a revelação de Deus. Vejam só, teologicamente falando, o livro de Levíticos ele fala de promover a reverência nacional e individual do povo de Deus, que estava sendo formado, que tinha sido formado, sendo trazido do Egito e atravessado o Mar Vermelho ali, promover a reverência nacional e individual à santidade de Yahvé, à santidade de Deus, apresentando as condições que permitem a Israel aproximar-se dele e preservar a sua presença santa entre o povo escolhido. Então, Yahvé tinha um objetivo muito claro ao determinar aquelas prescrições levíticas. O livro de Levítico não é uma narrativa histórica. O livro de Levítico são prescrições legais, valia para aquele tempo, tanto é que hoje, para nós nos aproximarmos de Deus, nós não precisamos estar imolando animais, nós não precisamos fazer aquilo que Deus ensinou que o povo fizesse, ali no livro de Levíticos.
Mas aquelas prescrições todas tinham o objetivo de fixar a atenção do povo a determinadas formas de aproximação do povo para com Deus. Apresentar ao povo que, para se apresentar diante de Deus, eles precisariam ser perfeccionistas na maneira de se aproximar de Deus. Então, nós vemos detalhes incríveis da maneira de apresentar as ofertas, de apresentar os sacrifícios. Então, isso tem a ver com a preocupação de Deus de dizer para o povo assim: olhe, vocês precisam ser estritos, vocês precisam ser minuciosos, vocês precisam ser cuidadosos ao aproximar-se de mim. Deus estava aproveitando, inclusive, uma maneira contemporânea de todos os povos de se aproximarem dos seus deuses, que eram através de sacrifícios. Só que Deus estava dizendo assim: não é através dos sacrifícios como os povos estão fazendo para aproximarem-se do seu Deus, que vocês devem fazer para aproximarem-se de mim. Deus estava dando normas, Deus estava dando regras, Deus estava sendo minucioso para dizer para o povo que eles deveriam se aproximar dele da maneira como ele estava ordenando. Percebem a ideia, a preocupação de Deus, a intenção de Deus, não a preocupação, mas a intenção de Deus de provocar no povo seriedade ao aproximar-se dele. Veja, o Deus é o mesmo. A intenção de Deus de fazer com que o povo se aproximasse dele através de regras pré-estabelecidas é o mesmo Deus que se aproxima de nós hoje, dizendo que nós temos regras pré-estabelecidas para nos aproximarmos deles, e não as regras que nós queremos produzir. O ser humano atual, ele é cheio de coisas assim: não, eu me aproximo de Deus do meu jeito. Não, Deus tem a sua forma de nós nos aproximarmos dele. Lá no Antigo Testamento, a forma de se aproximar de Deus era através desses sacrifícios, era através dessas ofertas todas, que vêm sendo mencionadas nos seus mínimos detalhes, ali em Levíticos. Então, olha só a ligação e o link entre o livro de Levíticos do Antigo Testamento e os livros do Novo Testamento. O livro de Levítico não está nos ensinando a fazer como eles faziam, mas está fazendo com que nós tenhamos aí a dimensão da seriedade que Deus requer de nós ao nos aproximarmos dele. Por exemplo, lá no Antigo Testamento, eles deveriam aproximar-se de Deus, imolando um animal, porque o sangue derramado por aquele animal seria a forma de expiação, ou seja, de reconciliação do homem em relação a Deus. E faziam isso através do sangue. Tanto é que no capítulo 11 de Levítico, tem o texto que nós conhecemos que diz que a vida do ser humano está no sangue. Por quê? Porque é o sangue que nos aproxima de Deus. Lá, no Antigo Testamento, era o sangue de animais. E no Novo Testamento, como nós não precisamos imolar mais cordeiros sem defeito, animais, para que o sangue desse animal esteja expiando os nossos pecados, esteja nos aproximando de Deus, Jesus se ofereceu na cruz para se oferecer uma vez só, porque é o sangue puro do homem sem defeito, do Deus encarnado na pessoa de Jesus, para que o sangue de Jesus pudesse estar nos reconciliando com Deus. Então, o que nós podemos ver aí? Nós podemos ver uma aproximação do que está por trás do livro de Levítico, quando nós olhamos o Novo Testamento. Isso é o que nos aproxima, não as regras
levíticas, os sacrifícios levíticos, mas o sumo sacrifício na pessoa de Jesus é quem nos aproxima dele, é quem faz a expiação dos nossos pecados. Então, isso nós precisamos pegar. O que nós precisamos pegar e preservar aí é o que significa o fato de Deus dizer assim: sejam santos porque eu sou santo. O que significa a santidade de Deus? Significa que Deus é separado de todo o mal. Faz sentido isso para você? Deus é separado de todo o mal. Em Deus não há pecado, em Deus não há escuridão. Então, a santidade de Deus deve ser base para que nós sejamos santos. Então, a santidade de Deus, ela é preponderante para nós entendermos a nossa santidade. Então, a santidade de Deus vai caminhando no sentido de nós sermos santos como Ele é santo. Quando Ele diz ali, não é? Fale a toda a congregação do povo de Israel e diga-lhes: sejam santos porque eu, o Senhor Deus de vocês, sou santo. Então, o que esse livro de Levítico nos ensina? A santidade de Deus. Essa santidade de Deus que aponta para a nossa santidade, que deve fazer com que a nossa santidade seja exercida. Quando nós olhamos o livro de 1 Pedro, abram ali em 1 Pedro, por favor, para você perceber isso logo no primeiro capítulo desse texto. Ali no versículo 15, aliás, no versículo 14, ela é importante: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então vejam como esse aforismo, como dizem aí, essa colocação constante no livro de Levítico, sejam santos como eu sou santo, perpassa todo o tempo, todos os 2000 anos, ou todos os 1500 anos, aí até chegar em Jesus, para ser pauta do Novo Testamento também. Então, o livro de Levítico mostra a santidade de Deus, mas o livro de Levítico também mostra a imanência de Deus. O que é a imanência de Deus? É Deus entre o povo, é Deus pessoal, não é um Deus transcendente, aquele Deus longe, aquele Deus que não tem nada a ver com a vida do homem, aquele Deus do século XVIII, que diz assim: Deus é o tipo relojoeiro que deu cordas nesse mundo e deixou que ele trabalhasse por si mesmo. Não, nós temos um Deus pessoal, e essa pessoalidade de Deus é mostrada de maneira muito clara em Cristo Jesus, que é o Deus conosco. Deus tabernaculando entre nós, na pessoa de Jesus, Deus tomando a nossa roupagem na pessoa de Jesus, já que Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco, como diz o versículo 23 de Mateus capítulo 1, andou entre nós, morreu na cruz, para expiar os nossos pecados, ou seja, para proporcionar a nossa reconciliação com Deus. É um Deus pessoal, não é um Deus transcendente, é um Deus imanente, e é isso que vem sendo ensinado ali em Levíticos, a preocupação, ou a intenção, melhor dizendo, a intenção de Deus, de mostrar o quanto Ele é presente, o quanto Ele precisa ser adorado, o quanto Ele precisa ser santificado, o quanto Ele precisa ser considerado como meio do povo. Deus estava no meio do povo, e a gente percebe isso no livro de Êxodo,
quando o tabernáculo foi construído como sendo a presença de Deus. O tabernáculo, mostrado ali no livro de Êxodo, ele foi construído de tal forma que pudesse representar a presença de Deus através do Santo dos Santos e através dos santos também. São 2 compartimentos do tabernáculo principais, lugar santo e lugar santo dos santos. O lugar santo dos santos era o lugar que Deus vinha, se aproximava para interagir através do sacerdote com o povo. E em volta do tabernáculo se reunia todas as tribos, as 12 tribos. 3 a norte, 3 a sul, 3 a leste, 3 a oeste. 12 tribos em volta do tabernáculo, ou seja, Deus é o centro. Deus estava interagindo e se revelando com o povo, vivendo a dinâmica do povo. Então, isso é mostrado de maneira muito clara no livro de Levítico. E consubstanciada na pessoa de Cristo Jesus, quando morreu na cruz para expiar os nossos pecados. É Deus morrendo na cruz, na pessoa de Jesus. Não é que Deus morreu. Deus, na pessoa de Jesus, passou pela morte, pela experiência da morte, mas ressuscitou, porque ele não poderia ser contido pela morte. Então, isso daí é Novo Testamento. Então, nós vimos que a santidade de Deus é marca do livro de Levítico, a imanência de Deus é marca de Levítico, e especificamente a ideia do sacrifício é que deve ser mantida. Não o sacrifício deve ser mantido, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós não precisamos mais imolar os cordeiros sem defeito para que o seu sangue pudesse expiar os nossos pecados, pudessem perdoar os nossos pecados. Mas Cristo Jesus é quem fez isso. Em Jesus nós temos a perfeita expiação dos nossos pecados. Percebe que a palavra expiação aqui é uma marca? Por quê? Porque o mesmo sangue que lá no Antigo Testamento reaproximava ou reconciliava o povo com Deus, no Novo Testamento é o sangue de Jesus que nos reconcilia e nos reaproxima com Deus. Então, nós vemos que a ideia do sacrifício é um dos fatores mais difíceis para nós compreendermos no livro de Levítico. Por quê? Porque ele não é contemporâneo nosso. O livro de Levítico não nos ensina a fazer os sacrifícios. O que o livro de Levítico faz é nos mostrar o que está por trás dos sacrifícios. Quais são as ideias e a revelação de Deus por trás dos sacrifícios e das ofertas. Então, isso daí é algo marcante que nós precisamos segurar, que nós precisamos manter. Mas nós vamos conversar um pouquinho mais ainda sobre o livro de Levítico, porque ele é tão abundante e tão rico, que mesmo resumindo, nós não conseguimos fazer isto num tempo como este, num domingo. Nós vamos continuar falando sobre o livro de Levíticos no próximo domingo. Até porque o que nós vamos fazer agora tem muito a ver com o livro de Levítico. Muito apropriado nós estarmos olhando o livro de Levítico num domingo, neste segundo domingo em que nós também no culto da manhã ou no culto da noite celebramos a ceia do Senhor. A ceia do Senhor foi estabelecida pelo próprio Cristo. Quando ele, juntamente com os seus discípulos, ele cultuava a Páscoa, ele celebrava a Páscoa judaica, e que, aliás, isso tem muito a ver com esta bandeira de Israel. Gente, essa bandeira de Israel colocada aqui, não tem conotação política alguma.
Essa bandeira de Israel não mostra a nossa ojeriza, o nosso desprezo pelos palestinos, absolutamente. Isso é muito bom nós notarmos, não é? Por quê? Porque alguém pode dizer, mas o que tem que ver a bandeira de Israel na frente da ceia? Porque nós, como cristãos, nós fazemos parte, dentro do contexto de religiões do mundo, nós somos uma religião judaico-cristã. Nós cristãos fazemos parte da grande nomenclatura de religião judaico-cristã, que aliás, quando Jesus, na celebração da Páscoa, que era uma celebração judaica, estabeleceu a ceia do Senhor. Então, olha só a ligação. Uma outra ligação é que nós, como crentes em Cristo Jesus, como salvos por Cristo Jesus, nós temos uma descendência, a descendência abraâmica. Nós descendemos de Abraão, não genealogicamente falando, mas teologicamente falando. Por quê? Porque Abraão foi o início da revelação de Deus, que culminou na pessoa de Cristo Jesus. Então, olha só, todas essas ligações. Então, só para esclarecer, a bandeira judaica aqui é apenas uma demonstração de que nós fazemos parte, dentro do corpo de religiões mundiais, a religião judaico-cristã, e existem ligações sim. Por quê? Porque a ceia do Senhor reflete, ou nos faz lembrar, da grande libertação cósmica, da grande libertação espiritual que temos na pessoa de Jesus, e que foi ilustrada quando o povo de Israel saiu do Egito e passou pelo Mar Vermelho ali, quando naquele momento, através da 10ª praga, a morte dos primogênitos, Deus ordenou que cada família imolasse, matasse um cordeiro sem defeito, colocasse o sangue nos umbrais da porta, nos batentes das portas, e o anjo, quando passasse a noite, passaria por cima, ou seja, não tomaria nenhum primogênito, quer de seres humanos, quer de animais, mas passaria para frente, a casa onde não tivesse essa marca, um primogênito de ser humano e primogênito de animais seriam tomados ali. Aquela libertação circunstancial apontavam para uma libertação espiritual na pessoa de Jesus. Então veja só como as ligações são intensas aí. Portanto, é isso que nós fazemos neste dia, e como igreja cristã nós fazemos todo o segundo domingo do mês, tanto no culto da manhã, quanto no culto da noite. Vamos orar e agradecer a Deus porque nós podemos participar dessa ceia, porque Jesus disse todas as vezes, comam em memória de mim, e disse que nós deveríamos participar e comer da ceia até que ele viesse. Vamos orar. Eu vou pedir que a Jô nos dirija em oração, Jô, agradecendo por essa participação importante, primordial para o cristianismo, para nós cristãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, gratos por esta oportunidade. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas nosso Deus, porque em Cristo Jesus, o Senhor nos fez nosso Pai. Muito obrigada, Senhor. Nós entregamos nas Tuas mãos e consagramos a Ti a nossa vida mais uma vez. Consagramos ao Senhor esse momento, Pai, em que nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude para que nós sejamos cada vez mais santos, que nós possamos pôr em prática, Senhor, os Teus ensinamentos. Deus, para que nós possamos ser cada vez mais parecidos com Teu Filho